Olá, pessoal! No vídeo de hoje, quero trazer uma reflexão para que a gente possa ampliar mais o olhar sobre o cuidado ao luto. E eu quero, na verdade, ampliar esse olhar, refletir sobre como o luto ele pode estar organizando um caso clínico inteiro, mesmo quando ele não é nomeado, mesmo quando ele não é visto, mesmo quando a pessoa não busca você e fala: "Olha, estou vivendo um luto, preciso de suporte", mas como uma experiência de perda pode estar organizando toda essa experiência dessa pessoa. Então eu imagino que você já tenha atendido um caso que parecia desorganizado, mas que você não conseguia identificar nada grave acontecendo, né, não é aquela pessoa que chega falando em morte, falando em luto, mas mesmo assim você procura aquele acontecimento, aquele fenômeno, né, qual é a demanda clínica, de que problema, de que desafio estamos falando aqui. Eu percebo que essa pessoa chega com muitos sintomas, chega muitas vezes com essa sensação de estar estagnada, e você fica com aquela sensação de que a sessão não caminha, não avança, que a narrativa do paciente parecia circular, está sempre dando voltas no mesmo processo, e você, enquanto profissional, tem uma dificuldade ali de identificar que problema é esse. E isso gera aquela sensação de insegurança, de desconforto em nós, do lado de cá do cuidado, né. Será que eu consigo ajudar? Como é que eu consigo ajudar essa pessoa? Então a gente fala muito sobre lutos não reconhecidos, sobre perdas que acontecem de maneira frequente na vida do ser humano e que elas não são vistas, não são legitimadas, não são validadas. E que isso tudo gera uma dificuldade, tanto para o enlutado vivenciar e se adaptar a esse processo, quanto para o profissional poder identificar e, reconhecer essas vivências. Então, a maior parte dos profissionais de saúde, inclusive dos próprios psicólogos, associam o luto apenas à morte. A gente pensa que o luto é uma reação à morte. A gente não olha para o luto como uma resposta a uma ruptura, como uma resposta a um processo de adaptação diante de uma perda significativa. E essa ruptura pode ser marcada por uma mudança de papel, seja na família, seja no trabalho, por um término de relacionamento, por um adoecimento, um diagnóstico novo, por uma mudança de cidade, perda de identidade, própria maturação, o próprio envelhecimento, por alguma transição profissional, por uma frustração diante de um projeto de vida, por expectativas que foram geradas, construídas, alimentadas e que foram frustradas. Então, olhar para o luto é olhar para uma experiência de ruptura, uma experiência de perda, em que há um antes e um depois. A vida acontecia de uma maneira, essa ruptura chega e marca um novo momento, um novo movimento. Significa que é uma mudança completa na vida, que a vida do seu paciente, ela vira de cabeça para baixo? Não necessariamente. Tem perdas que gritam e são visíveis e que facilmente você observa. Isso aqui desestruturou totalmente esse curso de vida. Tem outras que chegam silenciosas, que o paciente vai chegar para você com uma queixa difusa, com uma dificuldade no trabalho, não estou conseguindo me concentrar, não estou executando isso tão bem como executava. E aí a gente pode olhar para a experiência de luto, principalmente quando a gente pensa no luto não reconhecido, talvez a partir de 3 sinais, 3 aspectos que muitas vezes são evidenciados. O primeiro deles é uma alteração de identidade. Então, por exemplo, uma mudança profissional, uma transição profissional. Uma pessoa que tem ali uma trajetória profissional satisfatória, é uma pessoa realizada no seu trabalho e que de repente recebe uma promoção. Ou seja, é algo positivo, é um ganho, é uma vitória, é uma conquista e aquela pessoa começa a não se reconhecer. É um papel que exige novas habilidades, novas competências, exige talvez outras habilidades sociais, exige outro tipo de concentração, enfim. Poderia trazer exemplos mais concretos, mas vamos pensar nisso do trabalho. Por exemplo, na psicologia, eu saio do hospital e
vou trabalhar na clínica. Eu tenho toda uma bagagem técnica teórica, mas eu tenho também todo um desenvolvimento e uma habilidade para intervenções específicas no contexto hospitalar, com um hiperfoco em processos de adoecimento, de ruptura, de adaptação, de suporte à família. Quando eu vou para a prática clínica, eu abro para várias outras demandas e uma outra postura, um outro tipo de atendimento, um outro setting terapêutico. Exige de mim uma nova postura, exige de mim uma nova competência. E isso muitas vezes me traz um desafio, por exemplo, de não me reconhecer mais. Opa, eu não sei fazer isso. Tô insegura, tô com medo, um frio na barriga, quero desmarcar o atendimento, não sei se é isso que eu quero. E eu começo a refletir sobre quem eu sou nesse processo. Poxa, mas eu sempre fui tão confiante, né? Eu desempenhava com tanta desenvoltura esse papel. E agora, o que está acontecendo, né? Quem sou eu nessa nova identidade? Eu não me reconheço. Eu de alguma maneira perdi o chão. Eu entro no consultório, eu não sei onde pisar. Aqui está tudo muito limites muito tênues nesse processo. Então, aqui é um exemplo para mostrar uma identidade que é afetada e que a gente pode estar falando de uma perda, né, de uma ruptura. Eu, de alguma maneira, tudo que era para mim muito seguro, muito confiável, muito, às vezes, algumas ações automáticas, agora não se encaixam mais nessa nova vida. Eu preciso parar, eu preciso entender que há uma ruptura que precisa de uma adaptação. Eu preciso olhar para outras nuances, eu preciso me adaptar a outras questões, desenvolver novas habilidades e competências para exercer esse papel. Então, a gente fala de luto. O luto é uma reação a uma perda, é uma adaptação a uma nova realidade. Então, é um luto implícito e que cabe a mim olhar para esse processo e entender o impacto disso. Um segundo critério, talvez importante, um aspecto que se evidencia também quando a gente pensa em identificar o luto ali, é a oscilação. Algo que eu aprendi muito ao trabalhar com pessoas enlutadas é que eu não tenho um problema para ser resolvido, não é assim, tem um sofrimento e eu vou trabalhar para isso acabar, e a pessoa virar a página. Eu falo de momentos de oscilação entre lidar com a perda, lidar com a reparação, com a restauração, com essa adaptação a uma nova vida, né? Tem abordagens específicas que nos instrumentalizam nessa avaliação e nesse olhar. Então, vão ter momentos de desafio, de irritabilidade, vão ter momentos também de alegria, de desenvolvimento, como estava falando aqui, das novas habilidades, e que muitas vezes o nosso trabalho ali é de entender um pouco o que que impulsiona esse movimento, é o que está gerando todo esse movimento. Mas é também observar que há na fala desse paciente muito dessa oscilação. Talvez um terceiro aspecto importante para a gente identificar e se questionar, entender, isso aqui é um luto, eu estou falando de uma perda significativa para o enlutado, é muitas vezes um congelamento. Então, há uma perda, há uma ruptura e eu travo aqui. Eu tenho uma dificuldade de olhar para esse novo, eu tenho uma dificuldade de olhar para essa adaptação. De que cenário estamos falando? Então, é um paciente, muitas vezes, que se move para o passado. Eu quero, e é muito comum o paciente chegar para nós e buscar isso. Eu quero voltar para a minha vida. Eu quero retomar a minha vida. Seja por mudanças de trabalho, por um término de relacionamento, seja por uma morte, né? Não tem por que a gente não falar sobre morte aqui. A gente tenta retomar a previsibilidade, a segurança, o modo de existir. Então, muitas vezes há esse congelamento, talvez isso seja um termo interessante para a gente pensar. Eu congelo aqui, e eu estou sempre tentando voltar para a vida como era, mas, diante de rupturas, se a gente pensa no adoecimento, né, o adoecimento me impõe mudanças concretas, físicas, significativas. Eu preciso me adaptar, eu vou precisar mudar minha rotina, vou precisar mudar meu modo de autocuidado, alimentação, atividade física, medicação, tratamento, acompanhamento médico. Eu não consigo voltar para a vida como ela era, mas tudo isso exige um trabalho emocional e cognitivo. Então é muito importante que a gente possa ter esse olhar, porque tem algo que faz muita diferença no cuidado, na avaliação clínica, na condução do caso, que às vezes o paciente ele não fala, eu tô em luto,
olha, estou procurando seu suporte porque eu estou vivendo um luto, mas ele fala, não é mais como antes, eu queria voltar no tempo, né? Eu queria retomar a minha vida. Eu não consigo aceitar isso. Eu não dou conta disso. E nós, profissionais, se não temos essa lente para identificar a ruptura, a gente pode tratar como uma ansiedade, como uma depressão, como uma insegurança, como uma imaturidade. E a gente tem dificuldade de aprofundar o nível dessa análise, de entender ali a ruptura, como é que ela afeta e de que forma a gente pode atuar para ajudar efetivamente, inclusive no manejo desses sintomas. A gente acaba perdendo o eixo do caso. Então, se quando a gente, do lado de cá, do lado profissional, quando a gente identifica o luto como esse eixo organizador do cuidado, algumas coisas mudam. Por exemplo, você entende a resistência ao cuidado, muitas vezes, não como uma oposição, mas como uma proteção. Então, eu paro de olhar a negação como um problema que precisa ser combatido. Eu passo efetivamente a olhar a negação como um mecanismo de defesa, como o próprio conceito nos ensina, a nossa base teórica da psicologia. Mas muitas vezes ela é olhada como uma oposição, eu preciso combater a negação. E a negação muitas vezes é uma proteção. E a gente precisa trabalhar em cima desse sistema de proteção. Entender a proteção é diante do quê? Por quê? A serviço do quê? Outro aspecto é você para de acelerar esse processo de adaptação, você entra no ritmo daquele paciente. O que é possível para ele, dentro do movimento dele, não sou eu que dito a velocidade do outro. O outro que me diz os passos que ele pode dar, de que maneira, com qual velocidade, com qual ritmo que a gente pode construir essa caminhada. Então, eu não preciso acelerar uma superação. Eu trabalho junto com o paciente uma adaptação. E você passa também a investigar diversos mediadores, então isso te amplia o olhar na avaliação clínica. Que perda é essa? O que está envolvida nessa perda? Quais são os aspectos que eu preciso olhar para avaliar? Né? Qual é a natureza da perda, a qualidade do vínculo, o significado ali construído? A gente tem uma série de mediadores quando a gente fala do trabalho com o luto. Então, a gente precisa olhar para isso e se aprofundar nesses aspectos. Então, não é sobre descobrir o luto em todo caso, tá? Não é, eu vou olhar e agora eu vou ver luto em tudo, vou investigar o luto. Não, é poder se conectar com o que o paciente traz e poder avaliar quando a ruptura é esse eixo invisível na narrativa. Porque na hora que a gente coloca esse holofote, na hora que a gente permite esse olhar, muitas vezes o paciente, por si só, por nomear, por reconhecer, ele abre ali possibilidades de recursos de enfrentamento. Então, eu trabalho muito isso, né, na formação em perdas e luto, muito de como olhar toda essa avaliação clínica e desmembrar todos esses aspectos. Cuidar do luto é amplo, é complexo, e há muitos detalhes que a gente pode e que a gente precisa se aprofundar. Então, eu acho que eu queria também ouvir de vocês um pouquinho, né, como é que chega essa reflexão, como é que isso fica na experiência de vocês, quais aspectos desse vídeo chamam a atenção e que eu poderia me aprofundar em vídeos futuros. Estou aqui retomando essa produção de conteúdo no YouTube, com o objetivo de gravar vídeos com certa frequência aqui para poder compartilhar reflexões e ampliar esse olhar. Então, você já percebeu algum caso que só fez sentido quando essa perda foi nomeada, quando você identifica ali uma perda e consegue trabalhar todo esse movimento de adaptação, né? Me traz aqui nos comentários, me diz como é que fica para você, o que eu poderia aprofundar mais, o que te interessa mais nessa temática, para que eu possa desenvolver também os próximos vídeos, tá? Te espero aqui nos próximos vídeos. Até mais.